Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado Absalão, Absalão, do William Faulkner. Esse livro aqui foi publicado em 1936, portanto ele saiu 7 anos depois do Som e a Fúria. E essa aqui também é uma história que se passa lá naquela regiãozinha chamada Yoknapatawa, que é uma região, na verdade é uma cidade, né, fictícia, criada pelo próprio autor, mas ficaria ali no Velho Sul dos Estados Unidos. Portanto, aqui nós vamos encontrar o mesmo ambiente devastado e desolador de O Som e a Fúria. Inclusive, 2 dos membros da família Compson vão aparecer aqui nessa história também, que cronologicamente falando se passa antes do Som e a Fúria. Mesmo porque um dos personagens principais aqui dessa história é o Quentin Compson, né? Então, se você já leu O Som e a Fúria, você sabe o que foi que aconteceu com Quentin, certo? E, portanto, eu já vou me adiantando a pergunta que certamente vai aparecer nos comentários em algum momento, né? Tão certo quanto o sol vai brilhar amanhã cedinho, certo? Alguém vai me perguntar se é preciso ter lido O Som e a Fúria antes de ler Absalão, Absalão. E a resposta é não, de jeito nenhum. Você pode ler esses livros na ordem que você quiser, a não ser que você esteja cumprindo algum tipo de projeto de leitura do Faulkner em ordem cronológica, né, de lançamento, mas fique à vontade para ler na ordem que você achar melhor, tá certo? Bem, como até o momento eu só li este livro aqui que eu vou comentar com vocês hoje e O Som e a Fúria, é bem capaz que durante esse vídeo aqui todinho eu me refira àquele livro. É o meu único parâmetro, certo? E esse livro aqui, para quem já leu O Som e a Fúria, vocês vão perceber que é de uma leitura bem mais tranquila, eu diria. Então aqui em Absalão, Absalão, por exemplo, você não vai ter nenhum personagem como Benji como narrador, tá? Todos estes narradores, e sim, aqui nós temos vários narradores, vão seguir ali meio que uma progressão lógica de acontecimentos. Com isso eu quero dizer que existe ali uma linha do tempo clara. Você tem começo, meio e fim da história bem claros aqui, tá certo? Mas veja bem, isso não quer dizer que aqui nesse livro você não vai encontrar fluxo de consciência ou monólogos interiores infinitos, muito pelo contrário. Eu vou ler inclusive um trechinho aqui desse livro, O Cânone Americano, do Harold Bloom, em que ele vai comentar a leitura de Absalão, Absalão. Ele diz aqui na página 467 o seguinte, olha só. Nada sugere uma limitação, a não ser a minha como leitor. Conheço O Som e a Fúria quase de cor e às vezes acho que os traços estilísticos de James Joyce desviam a atenção. Mas nas sonoridades sinfônicas de Absalão, Absalão, a saga de Thomas Sutpen, o mais abrangente e ambicioso de todos os seus soberbos romances em prosa, ouço apenas a voz de Faulkner em seus tons mais ricos. Às vezes sinto-me tão assoberbado por Absalão, Absalão que não consigo absorvê-lo inteiro, apesar de inúmeras leituras ao longo de seus panoramas. Então veja bem, quem disse isso foi Harold Bloom, tá? Se ele se sente assoberbado, né, e acha que não conseguiu absorver tudo que o livro oferece, né, imagine nós aí, né, meros leitores, certo? E como vocês viram aí no comentário do Harold Bloom, este aqui é um livro que vai tratar então da saga de Thomas Sutpen. O que nós temos aqui são alguns personagens contando a história deste homem, desse tal de Thomas Sutpen. Portanto, nós temos a história dele sendo contada por diversos pontos de vista, certo? Quem está ouvindo e coletando essas histórias desses narradores diferentes é o Quentin Compson, o mesmo rapazinho que aparece lá no Som e a Fúria, certo? Ao mesmo tempo em que o Quentin vai coletando essas informações, essas histórias sobre o Thomas Sutpen, ele vai organizando na cabeça dele a história desse homem, né, de forma a fazer algum tipo de sentido. Ele está fazendo isso para si mesmo e também para poder repassar essa história para uma outra pessoa, a fim de, por meio do exemplo da história desse Thomas Sutpen, ele conseguir explicar alguma coisa a respeito do sul dos Estados Unidos. De modo que essa outra pessoa que estiver ouvindo essa história do Thomas Sutpen, né, a partir dessa história, a partir desse exemplo, consiga compreender direitinho o que foi que aconteceu com o Velho Sul. E essa pessoa para quem o Quentin vai contar essa história é uma pessoa de fora, é uma pessoa que simplesmente tem curiosidade a respeito do Velho Sul, certo? Então ele está processando essas informações, tentando organizar tudo isso de forma que ela faça sentido para uma outra pessoa, e ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está também tentando compreender o seu local de origem. E a conclusão deste livro é fenomenal, só digo isso.
Mas tá, afinal de contas, quem é esse Thomas Sutpen e por que essa história deste homem é tão significativa para que alguém compreenda o Velho Sul a partir dela? E mais uma pergunta, por que, afinal de contas, o Quentin Compson está tão obcecado por essa história? Bem, o Thomas Sutpen é, na verdade, ali mais uma personificação do diabo na literatura. Então aqui no canal nós já conversamos sobre diversos livros que trazem essa figura, como por exemplo, o Kurtz, do Coração das Trevas, você tem também ali o Juiz Holden, do Meridiano de Sangue, e por aí vai. Só lembrando que essas histórias do Faulkner que se passam em Oknapatalwa, né, para tratar ali do Velho Sul e tudo mais, são histórias que se encaixam no que é conhecido como gótico sulista. E este livro aqui, o Absalão, Absalão, é um baita de um romance gótico. Você tem de um tudo aqui. A começar pela personificação do diabo, você tem também a família decadente cheia de segredos perversos. Você tem o casarão abandonado e assombrado, entre aspas. Você tem também mistérios a serem investigados e talvez resolvidos aqui ao longo da leitura. E você tem o Quentin, que foi criado em Oknapatalwa, mas hoje em dia ele já é um aluno, né, um estudante de Harvard com aspirações literárias, coletando essas informações aí sobre Thomas Sutpen e tentando, né, fazer sentido de tudo isso que ele está ouvindo. Eu vou contar um pouquinho para vocês da história do Thomas Sutpen e moldar tudo isso que eu já comentei com vocês no enredo aqui da história, tá certo? Então, o livro começa com essa senhora, né, uma senhora já de idade bastante avançada, que vive num desses casarões decadentes, né, do sul dos Estados Unidos. Ela vive sozinha e ao saber que Quentin está em Oknapatalwa, ela acaba convidando esse garoto para tomar um chá ou algo do tipo. Ela convida o Quentin exatamente por saber também, né, como toda a vizinhança sabe, que ele é um rapaz brilhante, ele é um aluno de Harvard e ele tem essas aspirações literárias. O que ela quer fazer é contar a sua própria história e a história de sua família para que de alguma forma esse rapaz registre essa história. Afinal de contas, ela é a última de sua família, né? Enfim, todos morreram, ela não teve filhos. Essa família vai desaparecer, a história vai desaparecer também. Então ela quer contar sua história para alguém. Então ela começa contando sobre sua infância já em meio à Guerra de Secessão. Então aquele estilo de vida dos sulistas, né, já estava em decadência, né, ladeira abaixo. Ela vai contando sobre como funcionava a vida em Oknapatalwa naquela época, até que finalmente ela começa a contar sobre a chegada do Thomas Sutpen à cidade. E por que isso foi um acontecimento naquela época? Bem, você tem a questão de que ele era um forasteiro, ninguém nunca tinha nem ouvido falar em Thomas Sutpen até aquele momento, e ele chega já causando sensação, porque ele chega em um cavalo muito maltratado, ele tem ali também diversos escravos negros acorrentados a essa carroça. Esses escravos não falavam inglês, somente francês, e ele traz também um arquiteto francês bastante assustadiço. O Sutpen tinha acabado de comprar um grande terreno ali naquela região, ele comprou a preço de banana, né, dadas as circunstâncias, e ele tinha um plano, e aí preste bastante atenção nisso, porque todo o desenrolar aqui da história de Absalão, Absalão vai dar conta deste plano do Sutpen. E o plano dele envolve o seguinte: construir um casarão luxuoso ali naquela região, plantar algodão e fazer fortuna, se casar com uma filha de uma família respeitável, tornar-se um homem respeitável naquela região e se tornar ali o chefe de um grande clã. Mas então, tem algumas questões aí. A primeira delas é o seguinte: quem é esse cara? De onde ele veio? Por que ele quer colocar este plano em prática ali? E de onde veio o dinheiro que ele vai esbanjar, né? Ele vai esbanjar esse dinheiro de diversas formas. Construindo esse casarão, mobiliando esse casarão, né? Vai dar um entreveiro ali no meio da construção e tudo mais. Ele vai levar anos para conseguir fazer isso, mas ele vai mobiliar essa casa com muito luxo, manter uma esposa dondoca e finalmente se tornar um gentleman aos olhos de toda aquela sociedade. Só lembrando que a chegada desse homem naquele cavalo maltratado, com aqueles escravos sendo arrastados por correntes, com aquele arquiteto francês, coitado desse arquiteto, enfim. Só lembrando que isso aí já foi uma visão horrorosa. E a coisa piora quando eles começam a construção do casarão. Esse casarão vai ser construído
dia e noite, assim, sem parar. Então aqueles homens que vieram arrastados, né, vão trabalhar ali até, sei lá, a última gota de sangue. Então, assim, tem uma cena aqui nesse livro que é meio assustadora mesmo. Ela foi criada para ser assustadora. Então, assim, eles não paravam os trabalhos da construção do casarão nem mesmo em meio a tempestades. Então, tem uma cena aqui de uma tempestade no meio da noite e os vizinhos observando aquela construção bizarra ali no meio da tempestade. Então, veja bem, você tinha aqueles escravos trabalhando nus, né, todos enlameados, né? Inclusive o próprio Thomas Sutpen, que também não descansava, trabalhava pra caramba ali na construção do próprio casarão também. Então, assim, aquelas pessoas trabalhando daquele jeito, naquelas condições, né? Todos enlameados ali, né? No meio de uma noite tempestuosa, era praticamente uma visão do inferno. Então, só para vocês terem uma ideia, essa cena aqui nesse livro me lembrou muito aquele momento em que o Lúcifer e os demais anjos caídos se veem ali no inferno pela primeira vez e eles começam a construir um trono para o Lúcifer. É desse jeito aí também, meio a lama e tudo, enfim, vocês já entenderam. Depois disso, o que acontece? Aquele coitado daquele arquiteto sai correndo. Ninguém nunca mais ouve falar dele. Inclusive, né, um tempo depois, o próprio Thomas Sutpen sai em busca desse arquiteto. Então você já imagine aí o que não deve ter acontecido. E bem, depois de construída e mobiliada a casa, tá na hora dele se casar, certo? Esse é o próximo passo do plano. E aí ele escolhe um domingo de missa, todo mundo muito arrumadinho ali na igreja, aquela coisa toda. Ele entra na igreja e não derrete, mas enfim, ele entra nessa igreja e fica todo mundo observando, né, o que será que ele vai fazer. E aí ele vai a uma das famílias mais abastadas ali da região, conversar com o pai de uma moça muito, né, enfim, fina e tudo mais, e pede a mão dessa moça em casamento. E para a surpresa, né, de todos os presentes, né, também da senhorinha, que nessa época era apenas uma criancinha, o pai da moça acaba concedendo a mão da filha. E tá lá, aceita o casamento. E o casamento sai. E aí, você acha que foi um casamento feliz e próspero? Bem, fato é que desta união nascem aí duas crianças, né, um menino e uma menina. E eu vou contar para vocês só uma história bem rapidinha, né, dessas duas crianças, que é o seguinte. O pai, nos momentos assim de ócio, gostava de fazer ali umas lutinhas entre seus escravos, certo? E esses escravos meio que lutavam até a morte. E uma bela noite, as pessoas descobrem que as crianças podem assistir a essas lutas. E aí você tem a seguinte cena: o menino chorando desesperado enquanto ele via aquilo acontecer e a menina felizinha olhando para tudo aquilo. Esses são os filhos do Thomas Sutpen, certo? E bem, a partir daí a história toda continua. Fato é que ele precisa voltar à casa da senhorinha para ouvir a continuação da história ainda mais algumas vezes, só que quando ele chega em casa, depois desse primeiro encontro, ele fica tão, assim, né, assoberbado com tudo aquilo que ele tinha ouvido, que ele vai conversar com o pai. E aí o pai acaba complementando a história, né, contando algumas das suas lembranças a respeito desse Thomas Sutpen também. Então, a partir daí, nós vamos acompanhar a versão dos fatos, né, de acordo com as lembranças do Sr. Compson. E aí, o interessante é a gente entender como a formação desse personagem, o Thomas Sutpen, vai se dando na cabeça do Quentin e como é que esse personagem vai se formando na nossa cabeça também. Porque nós, leitores, né, da mesma forma como o próprio Quentin, começamos a achar que algumas coisas ali estão sendo mal contadas. Tem muita coisa ali que não está fazendo sentido, né? Cruzando ali as duas histórias, né? E aí é o seguinte, para aquela senhora não existe dúvida de que aquele homem era o demônio, a encarnação do demônio na Terra, e que foi ele que levou à ruína de sua família. Agora veja bem, como foi que ele conseguiu arruinar a própria família? Só para vocês terem uma ideia, essa história vai envolver incesto e miscigenação. Dadas as devidas circunstâncias aqui, a gente tem que lembrar que essa é uma história que ele está no comecinho do século XX ouvindo a respeito, né, do final do século XIX. Essa é uma história que se passa no sul dos Estados Unidos, portanto você tem que ambientar isso tudo aí na sua cabeça, tá certo? Porque veja bem, dadas essas circunstâncias que serão pontuadas aqui ao longo da leitura, você vai vendo que para esses personagens o incesto até seria mais ou menos aceitável, mas o que não dá para aguentar de jeito nenhum é a miscigenação.
Então, mais uma vez, a gente está falando do sul dos Estados Unidos, na época da Guerra de Secessão, na época da criação da Ku Klux Klan. Então, o desenrolar da história dessa família rumo ao desgraçamento total tem a ver aí com esses detalhes que eu acabei de comentar com vocês. Retomando aqui o raciocínio, para essa senhorinha, o Thomas Sutpen é a encarnação do diabo e ponto final. Já para o Sr. Compson, o Thomas Sutpen, na verdade, era só ali um forasteiro meio esquisito. Então você, leitor, ao longo da leitura, vai tirando aí suas próprias conclusões, como o Quentin vai fazer também, tá certo? Depois de coletadas essas duas versões da história, ele volta para Harvard. E aí ele vai repassar essa história, ele vai contar isso tudo para um amigo dele, que é um colega de quarto e que é um cara que está sempre perguntando para ele, né, pedindo para ele contar histórias do Velho Sul. Para ele essa coisa do Sul é tão, como é que vamos dizer, peculiar, né, tão diferente ali das histórias, sei lá, de Nova York, de outras cidades, enfim, da própria Harvard, né, é tudo tão diferente da realidade dele que ele adora ouvir essas histórias. Então o Quentin tá lá contando a história do Sutpen para ele. Então veja bem, enquanto o Quentin conta essa história pro Shreve, né, esse amigo dele, muitas vezes esse rapaz vai interrompê-lo e tentar recontar aquilo que ele ouviu com as próprias palavras. Então esse Shreve aqui dentro desse livro vai funcionar mais ou menos como o Hans Castorp lá na Montanha Mágica. Então não sei se vocês se lembram, mas o Hans Castorp fica ali só ouvindo as conversas, né, do Settembrini e do Nafta, né, os dois estão ali filosofando sobre o momento histórico e tudo mais, e esse menino fica lá no meio, né, prestando atenção, tentando entender o que os dois estão falando, e de vez em quando ele interrompe a conversa para perguntar se aquilo que ele está entendendo é o que está sendo dito. É mais ou menos esse o papel do Shreve aqui nesse livro. Então, de vez em quando, ele vai interromper um amigo e vai dizer: então aconteceu isso, é isso mesmo? O que é ótimo, porque se durante a leitura você estiver meio perdido, espera só um pouquinho até chegar a próxima intervenção do Shreve. Ele vai explicar tudo de um jeito mais simples. Só que é o seguinte, e é assim que o Faulkner quebra a nossa cabeça ao longo da leitura deste livro. Ele tem uma estrutura mais fácil, entre aspas, do que O Som e a Fúria. Mas aqui nesse livro, você vai ter algumas intromissões, não só do Shreve aqui ao longo da leitura. Então, por exemplo, você começa a leitura dessa história a partir da narração da senhorinha, que será interrompida pela interpretação do Quentin, que muitas vezes vai complementar o que ele está ouvindo com aquilo que seu pai lhe contou. E ele vai recontar tudo, né, a história completa, com suas próprias palavras para o Shreve, que vai confirmar tudo aquilo que ele ouviu do seu jeito, e junto com o Quentin vai tentar ali preencher algumas lacunas da história. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão tentar tapar esses buracos da história criando fatos. Então tem muita coisa que você vai ler aqui nesse livro que na verdade será inventada pelo Quentin com a ajuda do Shreve. E aí, enquanto esses dois estão preenchendo lacunas e recontando a história de forma que tudo faça sentido, eles estão também tirando suas próprias conclusões. E aí vem a cereja do bolo. Tudo isso vai ser coroado com a conclusão do nosso amigo Shreve. E presta atenção no que eu vou fazer agora. Eu vou comentar com vocês o final deste livro, mas já deu para vocês perceberem que ele é um quebra-cabeça. Então, para muitos, o que eu vou contar a partir de agora pode ser simplesmente um complemento de leitura. Para outros tantos pode ser spoiler. Então, para você que odeia spoilers, melhor você parar esse vídeo por aqui, tá certo? Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Agora, para você que está aqui ainda, veja bem, toda essa confusão de vozes, né, dentro deste romance polifônico, em que cada um acrescenta um ponto àquilo que está sendo ouvido, e aí você tem duas pessoas ao final disso tudo, né, depois que pessoas já contaram tudo o que elas sabiam a respeito daquele assunto, você tem dois rapazes tentando fazer essa história fazer algum tipo de sentido, você tem esse Shreve, o amigo do Quentin, que vive pedindo para que ele conte histórias do Sul. Só lembrando que dessa vez ele pediu uma história significativa, ele quer entender o Sul. E o Quentin vem e conta essa história do Thomas Sutpen, a fim de explicar o Sul. No fim de tudo isso, a cereja do bolo é a grande conclusão do Shreve. Ele vira pro amigo dele, depois que eles já terminaram de contar a história toda, e faz a seguinte pergunta: por que você odeia o Sul? E essa pergunta pega o Quentin de surpresa. Ele não sabe o que responder.
Sem brincadeira, eu tô comentando o final desse livro com vocês e eu estou arrepiada. Cara, que livro maravilhoso. Enfim. E ainda tem o detalhe de que enquanto o Quentin tá lá no quarto dele conversando com o Shreve, né, contando essa história, os dois tentando tapar os buraquinhos ali da narrativa e tudo mais, ele está adoecendo. Ele está ficando com febre. O final desse livro, sem brincadeira, é um dos melhores finais, porque é quase como se alguém pedisse pra você contar uma história sobre a cidade que você nasceu, sei lá. E aí você começa a contar uma história simplesmente porque foi a primeira que me veio à cabeça. E a partir dessa história que você conta, seu amigo vira pra você e diz assim: ué, por que você odeia tanto a sua cidadezinha natal? Sendo que você nunca se deu conta do ódio que você sentia por aquela cidade. É isso que está acontecendo aqui com o nosso amigo Quentin. Portanto, não é à toa o que vai acontecer com ele lá no Som e a Fúria. Agora vamos pensar no ponto de vista do próprio Quentin. Por que foi que ele escolheu essa história do Thomas Sutpen como uma história significativa para exemplificar o que é o Sul para esse amigo que não conhece o Sul? Então olha só, toda aquela ambição do Sutpen de se tornar um rico cavalheiro honrado, formar uma família igualmente honrada e pura e que acaba indo pelo ralo, é praticamente a história da ascensão e da queda do Sul dos Estados Unidos. Vocês já leram ou viram o filme E o Vento Levou? Pois então, isso é um livro incrível, minha gente. Então, se você me ouviu até esse momento spoiler do vídeo e ainda não leu Absalão, Absalão, fique tranquilo. Você ainda tem um baita de um quebra-cabeça aí pra montar sozinho. Tem diversos detalhes da história do Sutpen que eu não comentei aqui com vocês. A história só piora. Pode ter certeza absoluta de que este vídeo aqui não estragou em nada a sua experiência de leitura. Deixo aqui a forte recomendação. Leiam também o Som e a Fúria em algum momento. E eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.